Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, António, um viúvo conservador de 55 anos, abriu o laptop esquecido do filho na mesa da cozinha, impulsionado por uma curiosidade que ele mesmo não entendia. O que encontrou foi um canal no YouTube chamado Vozes Escondidas, com vídeos gravados em segredo por Miguel, seu filho de 25 anos, revelando sua orientação sexual como gay e detalhes íntimos de um relacionamento proibido. O coração de António parou ao ver o filho, sempre tão quieto e obediente, confessando em câmara o amor por outro homem, deixando-o atordoado e com as mãos tremendo, questionando tudo o que pensava saber sobre a família. Miguel sempre fora o filho perfeito aos olhos de António, formado em engenharia de software pela Universidade de Lisboa, trabalhando em uma empresa respeitável no Parque das Nações e morando ainda em casa para ajudar com as despesas desde a morte da mãe há 5 anos. Ele raramente saía à noite, preferindo ficar no quarto lendo livros ou programando códigos complexos. Mas agora, assistindo aos vídeos, António via um lado desconhecido, Miguel falando sobre a solidão de esconder quem era, sobre as noites em que chorava sozinho por medo de decepcionar o pai, um homem criado na era pós-revolução dos escravos, mas ainda preso a valores tradicionais católicos e sociais que viam a homossexualidade como um pecado imperdoável. O primeiro vídeo que António clicou era intitulado O Primeiro Beijo. Nele, Miguel, com a voz baixa e hesitante, descrevia como conhecera João, um designer gráfico de 28 anos, em um café no bairro Alto durante uma pausa para almoço. João era extrovertido, com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava o ambiente, o oposto de Miguel. Eles conversaram sobre arte digital e programação, e o que começou como uma amizade evoluiu para algo mais profundo. Miguel confessava no vídeo como aquele beijo, escondido em um beco sob as luzes da cidade, mudara a sua vida, mas também o enchera de culpa por trair as expectativas da família. António sentiu uma náusea subir pela garganta, ele sempre imaginara Miguel casando com uma boa moça portuguesa, tendo filhos, continuando a linhagem. Enquanto a chuva batia na janela, António continuou assistindo, vídeo após vídeo. Em um deles, Miguel falava sobre as pressões sociais em Portugal. Apesar das leis progressistas, como o casamento gay aprovado em 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias como a deles, de classe média baixa nos subúrbios de Amadora. Ele mencionava como amigos da universidade o isolavam sutilmente ao descobrirem, e como o pai, sem saber, fazia piadas homofóbicas durante jantares familiares. António se lembrou de suas próprias palavras: esses modernos estão destruindo a família tradicional, dito casualmente enquanto assistiam ao noticiário. Agora, aquelas palavras ecoavam como acusações contra si mesmo. Miguel chegara em casa mais cedo naquela noite, exausto após um dia de reuniões. Ele não notara o laptop aberto e fora direto para o quarto, pensando em ligar para João. Mas ao ouvir um soluço abafado vindo da cozinha, ele parou. Entrando devagar, viu o pai com os olhos vermelhos, o laptop à frente exibindo a tela do seu canal. Pai, chamou Miguel, o pânico subindo. António virou-se devagar, o rosto uma mistura de raiva e dor. Como você pôde esconder isso de mim? De nós? Perguntou com a voz rouca. Miguel sentiu o mundo desabar, ele planejara contar um dia, mas não assim, não forçado. A discussão que se seguiu foi tensa. António acusava Miguel de ser influenciado pela cultura moderna, de trair a memória da mãe, que sempre sonhara com netos. Miguel, pela primeira vez, defendeu-se: pai, isso sou eu. Não é uma escolha, é quem eu sou. Mas as palavras pareciam cair em ouvidos surdos. António, criado em uma época onde homens não choravam, lutava contra as lágrimas, sentindo-se traído não só pelo filho, mas pela vida que o deixara viúvo e agora o confrontava com isso. Ele ordenou que Miguel deletasse o canal, alegando que era perigoso, que poderia arruinar sua carreira. Miguel recusou, dizendo que era sua voz, sua terapia. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Miguel trancou-se no quarto, ligando para João em pânico. Ele descobriu tudo, sussurrou. João, do outro lado da linha, tentou acalmá-lo: vamos enfrentar juntos. Eu te amo. Mas Miguel sabia que o amor não resolveria as camadas de conflito que viriam. António, na sala, bebia um copo de vinho tinto, relembrando a infância de Miguel, o menino quieto que nunca causava problemas. Como isso acontecera? Ele se questionava se falhara como pai, se a ausência da mãe o tornara distante. Pela manhã, a casa estava silenciosa, mas a tensão pairava como uma névoa. Miguel saiu para o trabalho sem dizer adeus, o coração pesado. No metrô lotado rumo ao centro, ele pensava nas escolhas à frente: continuar escondendo ou assumir publicamente. João esperava no almoço, e ao se encontrarem em um pequeno restaurante encheado, Miguel desabou nos braços dele: meu pai me odeia agora, disse. João, com sua personalidade otimista, respondeu: ele só precisa de tempo. Vamos dar a ele. Mas Miguel duvidava, ele conhecia o pai, teimoso e arraigado em crenças antigas.
Enquanto isso, António ligou para sua irmã, Maria, uma professora aposentada em Porto. Miguel. Ele é diferente, confessou, sem conseguir dizer a palavra. Maria, mais liberal, tentou acalmá-lo. António, os tempos mudaram. Aceito. Mas para António, aceitação significava abrir mão de tudo o que valorizava: a igreja, a comunidade, a imagem de família perfeita. Ele decidiu confrontar Miguel novamente à noite, exigindo que terminasse com João. Era uma escolha cruel, mas em sua mente, necessária para salvar o filho. O dia passou devagar para ambos. Miguel, no escritório, mal conseguia se concentrar, respondendo e-mails mecanicamente. João enviava mensagens de apoio, mas a dúvida crescia: valia a pena o risco de perder a família? À noite, ao voltar para casa, Miguel encontrou o pai esperando na sala, com uma expressão determinada. Precisamos conversar, filho. Sobre esse. João. A tensão escalava, e Miguel soube que aquela noite mudaria tudo. A conversa daquela noite foi um vendaval de emoções. António, sentado na velha poltrona da sala, começou com uma voz firme: você precisa acabar com isso, Miguel. Essa fase, esse relacionamento. Não é para nós. Miguel, de pé perto da porta, sentiu uma raiva borbulhar, algo que raramente experimentava. Fase. Pai, isso não é uma fase. Eu amo o João. Ele me faz feliz de um jeito que nada mais faz. As palavras pairaram no ar, e António balançou a cabeça, recordando as lições da igreja: o amor era entre homem e mulher, ponto final. Ele mencionou a prima que se divorciara e como a família a julgara. Imagino o que diriam sobre isso. Miguel sentou-se no sofá oposto, tentando explicar. Contou sobre como se sentira diferente desde a adolescência, escondendo atrasos por garotos na escola, fingindo interesse em meninas para agradar. Eu tentei ser quem você queria, pai. Mas isso me matava por dentro. António ouvia, mas sua mente divagava para o passado. A Revolução de 1974 trouxera liberdade, mas não para tudo. Ele crescera em uma vila rural onde homossexuais eram sussurrados como aberrações. E a sociedade? Seu emprego. As pessoas vão te rejeitar, argumentou. Miguel rebateu: Portugal mudou. Há orgulho gay em Lisboa todo o ano. Mas e você? Vai-me rejeitar também. A discussão se estendeu por horas, com pausas cheias de silêncio pesado. António confessou sua dor: sua mãe teria o coração partido. Miguel, com lágrimas nos olhos, respondeu: mãe me amava pelo que eu sou, não pelo que você acha que devo ser. No fim, nenhum cedeu. António deu um ultimato: ou termina com ele, ou sai de casa. Miguel saiu da sala atordoado, trancando-se no quarto. Ele ligou para João novamente, relatando tudo. Não posso perder você, mas também não meu pai, disse. João, preocupado, sugeriu uma reunião: deixe-me falar com ele. Mostrar que sou real, não um monstro. Miguel hesitou, mas concordou: talvez o pai visse o lado humano. No dia seguinte, Miguel marcou o encontro para o fim de semana. Enquanto isso, a vida cotidiana prosseguia com uma fachada de normalidade. No trabalho, Miguel evitava colegas, temendo que o canal fosse descoberto. Ele mantinha anónimo, mas agora se sentia exposto. João, em seu estúdio em Alfama, criava designs com a mente distraída, preocupado com Miguel. Ele crescera em uma família mais aberta, com pais divorciados que aceitavam sua bissexualidade, mas entendia as pressões de Miguel. Vamos devagar, aconselhou. António, por sua vez, procurou conselho na paróquia local. O padre, um homem idoso, ouviu e disse: a igreja ensina compaixão, mas o ato é pecado. Ore por ele. Isso só aumentou a confusão de António: compaixão ou condenação. Ele começou a pesquisar online, lendo artigos sobre famílias lidando com filhos gays. Alguns falavam de aceitação, outros de cura. Ele se sentiu perdido, questionando suas crenças pela primeira vez. O fim de semana chegou, e João apareceu na casa modesta em Amadora. Vestido casualmente, com uma camisa branca e jeans, ele apertou a mão de António com firmeza. Prazer em conhecê-lo, senhor. Eu amo seu filho. António, rígido, os convidou para sentar. A conversa começou educada, mas logo esquentou. António perguntou: o que você quer com meu filho? Influenciá-lo. João respondeu calmamente: quer fazê-lo feliz. Somos iguais a qualquer casal. Miguel observava, tenso, vendo o pai lutar contra preconceitos. Mas então veio a traição inesperada. Um vizinho, amigo de longa data de António, ligou durante o encontro. Ele vira um vídeo do canal de Miguel, alguém o compartilhara em um grupo local do WhatsApp.
António, é verdade. Seu filho. O pânico se instalou. António, furioso, acusou Miguel de expor a família. Agora todo mundo sabe. Você nos humilhou. Miguel, chocado, descobriu que um ex-amigo da universidade, invejoso de sua promoção, vazara o link. A traição doeu fundo, ele confiara nesse amigo anos atrás. João tentou intervir: senhor, isso não muda quem Miguel é. Mas António explodiu: saia da minha casa. Os dois. Miguel, entre lágrimas, pegou algumas coisas e saiu com João. Eles foram para o apartamento de João em Alfama, um pequeno estúdio com vista para o Tejo. Ali, Miguel desabou: perdi tudo por causa de um canal estúpido. João o abraçou: não perdeu. Ganhou liberdade. Mas Miguel sentia o peso da escolha: família ou amor. Os dias seguintes foram de isolamento. António, sozinho em casa, lidava com fofocas dos vizinhos. Ele ignorava chamadas, sentindo-se traído não só pelo filho, mas pela comunidade que julgava. Maria, a irmã, veio visitá-lo, deu uma chance a ele: irmão. Ou vai perdê-lo para sempre? António começou a refletir, assistindo mais vídeos do canal, vendo a dor de Miguel. Talvez ele fosse o vilão nessa história. Miguel, no apartamento de João, atualizava o canal com um novo vídeo: a verdade saiu, e agora? Nele, contava sobre a descoberta, sem detalhes pessoais, mas enfatizando a luta interna. Visualizações aumentaram, com comentários de apoio e ódio. Ele se sentia exposto, mas também liberto. João apoiava, mas advertia: cuidado com o backlash. Miguel sabia que o preço era alto, mas a autenticidade valia. Os dias após a expulsão foram um turbilhão para Miguel. Morando temporariamente com João, ele se adaptava à nova rotina: acordar ao som dos bondes em Alfama, cozinhar juntos, mas sempre com a sombra da família ausente. No trabalho, rumores começaram: um colega vira o canal e sussurrava. Miguel enfrentou o chefe, explicando que era pessoal, mas sentiu o julgamento sutil. Portugal é progressista, mas empresas ainda se importam com a imagem, pensou. Ele considerou deletar o canal, mas as mensagens de jovens gays o incentivavam: você me deu coragem. Isso o fazia persistir, apesar do custo emocional. João, vendo Miguel sofrer, propôs uma viagem curta para o Alentejo, para limpar a mente. Vamos para Évora, respirar ar fresco. Miguel concordou, precisando de distância. Na estrada, conversaram sobre o futuro: casamento, filhos via adoção. Mas Miguel ainda sonhava com reconciliação. Meu pai é tudo o que me resta. João entendia, tendo perdido contato com o pai após o divórcio. Família é o que construímos, disse. Enquanto isso, António enfrentava sua própria crise. A casa vazia ecoava memórias: Miguel criança jogando futebol no quintal, a esposa rindo na cozinha. Ele ignorava as chamadas do filho, mas via as notificações. Um dia, impulsionado pela culpa, assistiu a um vídeo recente. Miguel falava sobre o ultimato, sobre o preço da honestidade. Perder família por ser eu mesmo, valeu. António chorou sozinho, reconhecendo sua rigidez. Ele ligou para o padre novamente, mas desta vez questionou: e se o amor for maior que o dogma? O padre hesitou: Deus ama todos. Uma reviravolta veio quando Maria organizou uma intervenção. Ela convidou António para Porto, onde revelou que seu próprio filho, primo de Miguel, era gay e casado. Você não sabia? Ele escondeu por medo de julgamento seu. António ficou chocado: sua família já tinha isso, e ele ignorara. Eu sou o problema, admitiu. Maria o incentivou: ligue para ele. Antes que seja tarde. De volta a Lisboa, Miguel e João retornaram revigorados, mas uma surpresa os esperava. Um e-mail do trabalho, uma promoção, mas com uma nota sutil sobre imagem pública. Miguel soube que o canal afetava sua carreira. Ele debateu com João: delete tudo. João: não, lute. Mas Miguel via o custo: estabilidade financeira versus autenticidade. Ele gravou um vídeo sobre isso, expondo as pressões sociais em Portugal, onde leis protegem, mas mentes não. Então veio a traição maior. O ex-amigo que vazara o link contatou Miguel, pedindo perdão, mas revelando que fizera por inveja e pressão de um grupo conservador online. Eles me pagaram para expor você. Miguel sentiu raiva: não era só pessoal, era organizado. Ele reportou à polícia, mas soube que era difícil provar. Isso o fez questionar: valia expor-se em um mundo hostil? António, finalmente, ligou. Filho, precisamos falar. Miguel, hesitante, marcou um café neutro no Rossio.
Lá, António pediu desculpas, eu errei. Med me cegou. Miguel chorou, você me expulsou. António explicou sua jornada, pesquisas, conversas, a revelação da família. Quer conhecer João de verdade. Foi um passo, mas frágil. Miguel aceitou, mas com reservas, danos levam tempo para curar. João se juntou ao encontro seguinte, em casa. A atmosfera era tensa, mas conversas fluíram sobre trabalho, hobbies. António viu o amor genuíno, mas ainda lutava internamente. Ele perguntou sobre o canal, por que expor? Miguel, para ajudar outros. António assentiu, mas alertou sobre perigos. Naquela noite, ele refletiu, aceitação era um processo, não um interruptor. Mas o conflito escalou quando um artigo local mencionou o canal, ligando a Miguel. Vizinhos fofocavam, e António enfrentou olhares na rua. Ele defendeu o filho pela primeira vez, ele é meu filho, e eu o amo. Isso mudou, mas custou amizades antigas. Miguel, vendo o pai sofrer, questionou sua escolha, meu canal o machuca. João, mas liberta vocês dois. A tensão culminou em uma discussão familiar ampliada. Maria veio, e eles debateram moralidade, sociedade, fé. António admitiu, eu estava errado sobre muita coisa. Miguel sentiu alívio, mas sabia que cicatrizes permaneciam. Ele atualizou o canal, reconciliação, mas a que preço? Visualizações explodiram, trazendo apoio e críticas. Miguel pagava o preço da visibilidade, mas ganhava propósito. Com a reconciliação inicial, a vida parecia se assentar, mas novas camadas de conflito surgiram. Miguel voltou para casa parcialmente, dividindo tempo entre lá e o apartamento de João. António tentava se adaptar, convidando João para jantares, mas comentários casuais revelavam resquícios de preconceito, vocês não pensam em crianças. Miguel respondia pacientemente, talvez adotemos um dia. Mas internamente, António lutava com a ideia, imaginando o que a comunidade diria. No trabalho de Miguel, a promoção foi confirmada, mas com monitoramento sutil. Ele soube de colegas conservadores que o evitavam. Isso o fez questionar, sucesso profissional valia o silêncio. Ele gravou um vídeo sobre discriminação no local de trabalho, citando leis portuguesas contra isso, mas expondo realidades. O vídeo viralizou, atraindo mídia. Um jornal de Lisboa o entrevistou anonimamente, ampliando sua voz, mas também riscos. João enfrentava seus próprios desafios. Seu estúdio recebia e-mails de ódio após o vazamento, perdendo um cliente conservador. Isso afeta nós dois, disse a Miguel. Eles debateram, continuar o canal ou pausar. Miguel, é minha luta. João, é nossa agora. A pressão testava o relacionamento, discussões sobre compromisso surgiam. Você prioriza o canal sobre nós? Perguntou João uma noite. Miguel negou, mas duvidava. António, vendo o filho mudar, procurou terapia pela primeira vez, incentivado por Maria. O terapeuta explorou sua infância rígida, o luto pela esposa, o medo de perder Miguel. Aceitação é liberar controle, disse. António começou a ler livros sobre LGBTQ+ em Portugal, aprendendo sobre a história desde a ditadura de Salazar até hoje. Ele até assistiu a um documentário sobre o orgulho de Lisboa, vendo multidões celebrando o que ele temia. Uma virada veio quando um amigo antigo, conservador, confrontou António, seu filho é uma vergonha. António rebateu, a vergonha é a sua intolerância. Ele cortou laços, escolhendo o filho sobre amizades tóxicas. Isso o isolou, mas o fortaleceu. Ele contou a Miguel, estou pagando meu preço também. Miguel, tocado, viu o pai evoluir. Mas então, uma decisão controversa, Miguel recebeu uma oferta para transformar o canal em podcast pago, ampliando alcance. João apoiava, mas alertava sobre exposição. António desaconselhava, pense na família. Miguel escolheu aceitar, vendo como oportunidade de mudança social. O lançamento trouxe sucesso inicial, com ouvintes compartilhando histórias. No entanto, backlash veio, ameaças online de grupos extremistas. Miguel reportou, mas a polícia minimizou, é internet. O stress culminou em uma briga com João. Você está obcecado com isso, acusou João. Miguel, é por nós, por todos. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para casa. António o consolou, amor requer sacrifício, mas não destruição. Miguel refletiu sobre escolhas, visibilidade versus paz pessoal. Maria mediou uma reunião familiar. Todos sentados, debateram, António admitiu medos passados, João expressou amor, Miguel falou de danos. Eles concordaram em limites, canal continua, mas com cautela. António até sugeriu,
grava algo juntos. Foi um passo para a união. Mas o despertar final veio em um evento, o Orgulho de Lisboa. Miguel convidou o pai. António hesitou, mas foi. Vendo a alegria, as famílias apoiando, ele chorou, eu errei tanto. Miguel, mas está aqui agora. João se juntou, e os três caminharam, simbolizando mudança. No entanto, António ainda lutava internamente com fé versus realidade. Miguel atualizou o canal com esse momento, meu pai no orgulho, mudança possível. Isso inspirou muitos, mas atraiu mais ódio. Ele pagava o preço da coragem, questionando se as escolhas certas sempre doem. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria relativa, mas com tensões subjacentes. O podcast de Miguel cresceu, tornando uma voz modesta na comunidade LGBTQ+ portuguesa. Ele falava em painéis online sobre saúde mental, recebendo prémios menores. Mas o sucesso veio com custo, ansiedade constante, terapia semanal. João, reconectado, apoiava, mas eles definiram regras, tempo para o casal, não só ativismo. Não quero te perder para a causa, disse João. António se envolveu mais, juntando-se a um grupo de pais de filhos gays em Lisboa. Ali, compartilhava histórias, aprendendo empatia. Ele reconectou com Miguel, cozinhando refeições tradicionais juntos, conversando sobre a mãe. Ela te amaria como é, admitiu finalmente. Mas resquícios de conflito surgiam, durante uma missa, o sermão contra ideologias modernas o incomodava. Ele questionava a igreja, considerando deixar. Uma crise final testou todos. Um vídeo antigo vazou novamente, desta vez com detalhes pessoais, levando a sério na rua. Miguel considerou parar tudo. Talvez eu deva me calar. João, não, você inspirou mudanças. António, surpreendentemente, defendeu, continue, filho. Eu aguento. Mas o preço era visível, António perdia sono, Miguel duvidava de si. Em uma noite reflexiva no mirador da Senhora do Monte, os três se reuniram. Miguel perguntou, valeu a pena? António, sim, porque te vejo feliz. João, e nos uniu. Mas Miguel sabia das cicatrizes, amizades perdidas, carreira abalada, família transformada. O canal evoluiu para histórias de outros, reduzindo exposição pessoal. Miguel encontrou equilíbrio, mas o caminho fora cheio de dor. Ele terminou o último episódio com gratidão, pela família, pelo amor, pela voz encontrada. No fim, as escolhas de cada um, esconder, revelar, aceitar, moldaram destinos. António tornou-se defensor sutil, João e Miguel planejaram futuro juntos, mas com lições aprendidas. A sociedade portuguesa, progressista na lei, ainda lutava no coração. Foi certo Miguel expor sua verdade, mesmo ao custo de tanta dor.